E por que os acadêmicos e também os testes de DNA acabam sempre ignorando aí os vênetos, né? Os vênetos como povo. A gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo aqui. Assiste até o final, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, também de apertar o sininho das notificações, caso contrário você acaba não recebendo o conteúdo que a gente posta aqui. Se você quiser, tem um botão valeu que você consegue, enfim, doar algum valor aí para o canal. Também tem o curso de Língua Vêneta do Linguamare, a nossa primeira língua, a língua dos vênetos, que não é o italiano, nem é um dialeto. Então, se você quiser aprender a língua dos nossos ancestrais, a língua verdadeira, te convido para fazer parte do Linguamare, link aqui na descrição e também nos primeiros comentários do vídeo. Vamos lá. Não, olha só, é muito difícil, na verdade, se encontrar informações profundas a respeito dos vênetos como povo, né? Os vênetos antigos, em trabalhos científicos, até mesmo em testes de DNA que nunca destacam os vênetos como povo, né? Entre os vênetos, assim, na verdade, os vênetos eles acabam sendo aglutinados nesses testes sempre entre os romanos ou talvez também entre as populações ilíricas. E claro, obviamente, se tem uma pessoa que ela tem ascendência vêneta, muitas vezes ela não sabe a história dos vênetos e ela também nem vai saber, né? Enfim, com um teste desse ela vai pensar que obviamente só tem ali romano e ilírico e assim por diante, mas não, na verdade tem muito de vêneto ali, só que eles são sempre sumariamente ignorados. Em consideração a isso, eu busquei algumas referências. A referência maior delas é o autor, o Anônimo, o nome dele é Anônimo, que lá da região do Vêneto, ele escreveu o livro Vêneto e ele traz algumas coisas muito interessantes, digamos, para tentar esclarecer um pouco do porquê nos ocultam tanto assim, né? Olha só, no século XIX, quando a arqueologia, filologia e linguística, ciências que lá naquele tempo, né, eram então recentes, né, haviam nascido fazia um pouco tempo, começaram a analisar a história de vários povos indo-europeus, né, que se estabeleceram no continente, ali na Europa. Em diversas universidades, então, triunfou, logicamente, a tendência de se privilegiar o estudo a respeito daqueles povos que ali naquele momento, no século XIX, né, aqueles povos que no século XIX sobreviveram naqueles dias como estados nacionais, naqueles dias e até os dias de hoje, porque nós estamos falando sobre os tempos modernos que seriam até os dias de hoje. Então, ainda hoje as universidades, todos os estudos financiados são sempre financiados com esse propósito, para trazer à luz, ou também, enfim, trazer à luz a história dos povos que pertencem aos estados nacionais e com uma ênfase ao Estado Nacional, né, ao propósito do Estado. E tem uma coisa muito interessante, é que se a gente está falando do século XIX, isso significa, né, que o Estado Nacional Vêneto já não existia mais. E os vênetos, como povo, vamos relembrar, eles estavam, na verdade, morrendo de fome, obrigados a emigrar. A gente teve, né, a imigração no Brasil também, e haviam sido, então, vítimas desse golpe que a gente sabe que ele acabou sendo feito por várias mãos naquele tempo, quem acompanha a história vêneta. O que acontece é que logo ali, na seara desses estudos universitários, dessas novas ciências do século XIX, como a gente já disse aqui, os vênetos acabaram sendo totalmente esquecidos, acabaram sendo ignorados, né, para não falar outra coisa. Então, algo que continua até os dias de hoje, subjugando o nosso povo a ficar sempre quase que no limbo lá, em algum canto escuro e úmido da própria história romana. Olha só, os vênetos em nível de história lá no século XIX até os dias de hoje, eles continuam meio que ocultos, assim, né? Então, isso significa que não existia mais o Estado Vêneto nacional, igual aos demais, né? Então, o Estado Vêneto, não existindo, os vênetos não conseguiam financiar assim, pesquisas acadêmicas que também, de certa forma, manipulassem os resultados futuros, como isso acabou acontecendo em vários outros estados nacionais. A gente já sabe de movimentos como pan-germanismo, pan-eslavismo, pan-italianismo, que geralmente são movimentos que financiaram muitos estudos acadêmicos com o propósito de assimilar outras culturas, outras etnias, outros povos ali próximos e para falar que eram todos a mesma coisa, tá? Então isso foi uma tendência que surgiu naquele momento, no século XIX, e que reflete até os dias de hoje, e por isso que muitos povos como os vênetos foram aglutinados, por exemplo, em outras esferas, por exemplo, pan-italianismo, né? Por exemplo, como se os vênetos ficassem ali dentro de um
ramo dos romanos, o que é uma mentira. Isso aconteceu com muitos eslavos também, com muitos outros povos que foram aglutinados aos germânicos e que não eram necessariamente germânicos, né? Assim, esse tipo de conclusão que o próprio Anônimo traz e que eu vi em outros autores vênetos, ele acaba nos dando também uma clareza um pouco maior sobre por que a nossa história é tão oculta, né? Porque o nosso povo, como povo, é tão ignorado, seja dentro da academia, seja também nesses testes de DNA, enfim, na verdade é uma escala, né? É uma escala, uma coisa vai acontecendo, a outra vai indo atrás. Então, assim, isso aqui nos ajuda a entender um pouquinho mais, espero que você também tenha entendido que é muito difícil que se tenha informações mais profundas, que se tenha coisas muito mais esclarecedoras a respeito dos vênetos, porque o Vêneto hoje é apenas uma região da Itália. Então, sempre o Estado italiano vai ser soberano e ele vai financiar aquilo que ele quer, geralmente alguma coisa que que justifique a nação italiana, né? A nação italiana ou uma etnia italiana ou uma cultura italiana, enquanto os outros povos eles sempre vão ficar abaixo porque os seus estados já não mais existem e os interesses deles são os últimos interesses, né, nessa questão aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo, me deixa aí o seu comentário, qual é a sua opinião a respeito disso e, obviamente, não esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e caso queira aprender língua vêneta, também, né, um marco, aí é o estandarte da nossa cultura, é aquilo que nos mantém unidos efetivamente como povo, né, povo vêneto. Strucon e tchai tchai.